Vamos mudar de assunto. A gente vai agora lá para a França, falar da cúpula do G7, porque numa conversa que o Lula estava tendo lá, ele afirmou que nunca foi esquerdista. No momento dessa fala, ele estava conversando com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, e com o atual chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz. No trecho que foi vazado, o Lula começa explicando que governos de direita, como os republicanos nos Estados Unidos e os conservadores na França, permanecem mais tempo no poder que governos de esquerda. Ele ainda diz que demonstra que o mundo não é de esquerda, mas de meio. A chefe do FMI, então, relembra que quando Lula foi eleito em 2003, havia uma expectativa de que ele fosse um esquerdista, que não se confirmou. Vamos acompanhar esse trecho. 52. Estados Unidos, republicano. In the U.S., the Republican have more than the Democrats now. More time. Na França, France também, also, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office than Ou seja, o que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle, the middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president the first time. Everybody expected to lose the left leg. But you were expected to defend Você it. foi direto sempre, but I was never Eu nunca fui esquerdista. I was Você conhece a máxima de que o diabo é diabo porque é velho, não porque é sábio, né? E aí entra a gramática. Veja que a frase não é o diabo é diabo porque é velho, não porque seja sábio. Que o modo subjuntivo é o modo da dúvida. O modo indicativo é o modo da certeza. Então, você diz, o diabo é diabo porque é velho, não porque é sábio. Você está dizendo, é sábio, mas não é diabo por isso. É diabo porque é velho, porque tem experiência. Né? Mesmo sendo sábio, mas é porque tem experiência. Né? Eu sou um tantinho sábio, mas eu também já sou velho. Velho bastante para me lembrar da entrevista do Lula da Playboy de 1979. Né? Só para quem acha que isso aqui é tudo roteiro combinado, né? Não, tá? Porque eu nem sabia que ia entrar esse trecho e não sabia que o Lula ia falar isso. E estou me lembrando aqui da entrevista do Lula de 1979, a Playboy, em que fica claro na entrevista de 1979, ele ainda é sindicalista apenas, que ele não é de esquerda. Inclusive ele critica. Ele diz porque ele não foi do Partido Comunista, porque que ele não aceitou a coisa do Frei Chico. O Lula dá uma entrevista ali que ele é um reivindicador de melhorias para a classe trabalhadora. Ele dá uma entrevista dizendo que ele quer que tenha uma classe operária que possa comprar carro. Ele fala do universo do consumo, que ele quer os trabalhadores com mais dinheiro para consumir mais, para fazer a máquina da economia, para ter sua casinha, não sei o quê. Não é uma pauta de esquerda. E eu acho que o Lula, a alma, a essência do Lula, o Lula está no campo progressista, sem dúvida, mas a ideia de que ele seja de esquerda, de que ele tenha aderido a uma tese com uma perspectiva revolucionária, absolutamente não. Nem nos valores. O Lula tem valores, eu diria, conservadores, em muitos aspectos. O que ele tem, isto sim, é a tolerância de aceitar que a sociedade faça debates, alguns que avançam na sociedade, e ele necessariamente não concorda. Você nunca viu, não há na história o Lula defendendo aborto ou controle de natalidade, mas você tem Bolsonaro fazendo isso. Depois é que ele virou, se finge de um carola evangélico. Ele não se diz evangélico, mas, de qualquer modo, ele é o universo em que ele transita. Isso é posterior. Lá atrás, controle de natalidade, quem defendeu foi o Bolsonaro. Você não tem o Lula fazendo essa defesa. Né? Você não tem o Lula fazendo a defesa de que a sexualidade é uma questão de escolha, ou de não sei o quê, ou de não sei o quê. Não, o que ele faz é que as pessoas debatam. A sociedade é livre para se organizar. Ele próprio promover essas coisas? Não. Então, seja no campo dos costumes, seja no campo da economia, esquerdista, partido
um partido centralizado, mas não mesmo. Ou então foi no governo de um esquerdista que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, ou não é verdade? O que ele tem é uma vertente. O Lula é um progressista porque o Brasil tem uma elite de um reacionarismo que é insuportável. Isso torna o Lula, comparativamente, isso torna o Lula um esquerdista. O reacionarismo de parte importante da elite no Brasil, do capital, é tão brutal, inclusive, que consegue ver virtudes numa sociedade com uma desigualdade obscena, que isso torna o Lula esquerdista. Isso tornou o Reinaldo Azevedo esquerdista. Eu que sempre me achei, ou sempre desde os 21 anos, eu já estou com 34, né, Rafael? Já tem algum tempo, veja você. Eu que me acho muito próximo do liberalismo desde os 20, 21, quando eu rompi com um grupo de esquerda, tal, saí fora da militância, acabei virando esquerdista na cabeça de alguns que comem carpete verde pensando que é capim. Né? Porque não endosso a forma que o liberalismo tomou no Brasil. O Lula realmente não é um cara de esquerda. Assim, de formação de esquerda, não é. Aliás, isso remete à tripartição que formou o PT. Que é? O PT se formou como? O PT se formou com 3 pilares: igreja, comunidades eclesiais de base, os egressos do pré-64 que estavam exilados e que voltaram. Uma parte foi para formar o PT, outra parte se ligou a MDB, etc., que depois acabou indo para o tucanato. Serra, por exemplo. Né? E o sindicalismo. O sindicalismo vivia as turras com esses 2 outros grupos. Menos a igreja, mas bastante a esquerda. Sabe por que eu sei? Porque eu era militante da Convergência Socialista nesse tempo, dessa entrevista do Lula, de 79. E nós, da Convergência, ficamos horrorizados com a entrevista. Horrorizados assim, tá vendo como ele não é um revolucionário? Olha aí. E acho que é nessa entrevista que o Lula dá um esporro. Ele fala, esses estudantes ficam enchendo o saco, meu. Vão estudar. O Lula fala nessa entrevista, 79, lugar de estudante é na escola. Eu não queria estudante enchendo o saco dele no PT. Aí teve num outro momento, a turma dele falou, fica essa turminha da Barbie Bolsa. Sabe quem era a turminha da Barbie Bolsa, Rafael? Eu, por exemplo. Eu era a turminha da Barbie Bolsa. Eu vou achar uma foto minha aqui que eu vou mandar para você. De um encontro da turma. Era o Reinaldo Azevedo, a turma da Barbie Bolsa, aquela bolsa de couro fedorenta, crua, de barbicha, tentando dizer o que a classe operária devia fazer. O Lula ficava puto da vida com a gente. Vão estudar, para de encher o saco, sindicalista é outra coisa. E quer saber? Ele tinha razão. Ele tinha razão. Não é? A gente tinha mesmo uma perspectiva que era uma perspectiva que não tinha muito a ver com aquilo que era o Brasil real. Eu sei que muito esquerdista vai ficar bravo com o próprio Lula por ele ter falado isso. Mas o fato é, amigo, que é verdade. Lula, um esquerdista perigoso? Nunca foi. Nunca foi mesmo. Né? E essa é a verdade nua e crua. Né? E, aliás, não sei se... Que idade você tinha, Rafael, em 2002? 2003?
eu tinha... 2003 eu tinha 19. Ah, uma criança, né? É, você se lembra que o Lula aumentou o superávit, se elegeu dando pau no superávit primário do governo Fernando Henrique, quer dizer que era para pagar banqueiro, e o que fez o Palocci? Aumentou a meta do superávit para garantir estabilidade da economia. Porque ele sabia que caso houvesse instabilidade, a vaca ia para o brejo. Né? Coisa de esquerdista? Não. Eu mandei para o Vitor uma foto do tio numa das convenções de estudantes e tal, né? Barba e bolsa. O Lula falava assim, olha esse bando de gente que fica enchendo a porra do nosso saco. Né? Tá aí. Tinha 18 anos. Tem uma foto aí que eu mandei. Aí, ó. Aí, no meio do mato, na convenção. Né? Sim, entendeu? A barba e a bolsa lá. A barba e a bolsa. Olha que coisa. Né? Então. Um pouco de demagogia pessoal. Eu tava esperando se você ia aparecer de tamanco também nessa época. Porque meu pai nessa época... Pra quem quer ver a cara que é... Diga. Que meu pai nessa época usava tamanco, calça boca de sino e disse que a boca de sino era tão grande que chegava meia hora antes dele. A boca da calça chegava meia hora antes dele. A esquerda não era assim, porque também tinha um pouco de problema com a turma mais hippie, porque era uma turma muito alienada para nós. Entendeu? Mandei uma outra aí pro Vitor, que é para ver a cara de perto. A cara de perto era uma coisa meio assim. Olha aí, ó. Isso meu filho, penso que... Bons tempos. Mas você vê, havia um olhar sonhador por trás dessas lentes, não é isso? Com certeza. Ainda há, a gente não perde isso não, ainda bem.